Então, eu vou tentar acelerar um pouco mais aqui para a gente recuperar esse tempo, né? Então, o que nós vimos aqui, os principais aprendizados, né? Já vou pular direto aqui para os bullet points, né? Os principais aprendizados, diferença entre os testes funcionais e não funcionais, né? Que foram apresentados aí ao longo do módulo 3. Como garantir a qualidade em diferentes aspectos, então, dentro dos testes, tanto funcionais quanto não funcionais, nós discutimos a respeito dos principais aspectos que nós temos que nos atentar mais, né, ou prestar mais atenção. E através de um laboratório prático, né, ou de alguns exemplos que eu trouxe aí, sobre como abordar testes funcionais e não funcionais, a gente conseguiu fazer uma aplicação prática disso, né. Resumindo os aprendizados, então, dentro de testes funcionais, nós cobrimos teste de unidade, integração, teste de sistema e aceitação, em um nível ainda superficial. Posteriormente, a gente vai aprofundar mais alguns deles, né? E dentro dos testes não funcionais, nós abordamos também superficialmente teste de desempenho e carga, sendo que, ou melhor, desempenho e dentro de teste de desempenho, né, comumente, né, de forma muito comum, as pessoas se referem a teste de desempenho como uma coisa só, mas a gente pode estender eles, né, ou detalhar eles em diferentes tipos de teste voltados para medição ou para verificação do desempenho de um sistema, como teste de carga, estresse, né, e mencionei alguns outros também, mas os outros que eu mencionei não estavam nos slides, né, foram exemplos que eu dei, assim, de forma completamente improvisada. Mencionamos também testes de segurança, usabilidade, manutenção, que são outros tipos de testes não funcionais também. E o destaque que eu trago aqui é com relação à importância dos testes funcionais na validação dos requisitos do sistema. Como eu disse antes, é o principal foco que a gente tem, né, na grande maioria das empresas, a grande maioria dos times focam principalmente nos testes funcionais, e até porque a grande maioria dos papéis envolvidos no ciclo de desenvolvimento, né, principalmente quem define o que vai ser desenvolvido, que são pessoas da área de negócios, eles não têm um conhecimento técnico a respeito desses tipos de testes como nós temos, né. Então também fica aí um desafio para que a gente tente trazer um pouco mais disso, né, também é a nossa responsabilidade trazer toda essa preocupação que muitas vezes outros membros do time não têm. E nós discutimos também quando e como aplicar cada tipo de teste no ciclo de desenvolvimento. Eu estou lembrando agora que nós tivemos alguns exemplos aí trazidos, né, por alguns colegas, ou algumas dúvidas, né, foi uma aula bem interativa, né, depois para quem não acompanhou, a última aula vai poder verificar lá na área de membros. Foi uma aula que teve bastante exemplos aí, bastante discussão bem produtiva, na minha opinião. Sobre o laboratório, né, os laboratórios, né, que nós desenvolvemos até agora, né. Nós aplicamos alguns desses conceitos, desses conhecimentos, né, de uma forma prática, executamos alguns cenários, né, analisamos alguns resultados, verificamos como reportar, né, ainda de uma forma superficial, porque não é o foco ainda desses capítulos, mas já vimos que, dependendo da forma como nós abordamos um requisito, o que pode ser interpretado como uma falha, muitas vezes vai ser realmente um reporte de bug, mas outras vezes vai merecer uma análise mais aprofundada, né, para entendimento a respeito daquele requisito que muitas vezes não foi bem especificado. E esses exercícios aí, eles têm o principal objetivo, né, de reforçar novamente a importância do papel do QA no desenvolvimento de software, né. Porque explicar para vocês o que é cada tipo de teste, isso é fácil, cada um de vocês pode estudar isso de forma bastante autodidata, né, seja lendo um syllabus de CTFL ou qualquer outro material de referência, livros, enfim, mas quando a gente começa a discutir, ver outros pontos de vista, compartilhar com os colegas o que a gente pensa a respeito, a gente também está contribuindo para que o colega comece a desbloquear uma percepção diferente a respeito desse conceito, ou como isso se manifesta na prática, né, através de exemplos que a gente pode trazer também do nosso cenário de atuação. E para o próximo módulo, agora sim, agora a gente vai falar sobre o módulo 4, que é o próximo módulo.
A gente vai mergulhar mais no ciclo de vida dos testes, porque até agora a gente falou muito sobre ciclo de vida de desenvolvimento, né? O que compreende aí todas as etapas do processo de desenvolvimento que são exercidas por outros membros do time também, e como que a gente pode contribuir para essas etapas serem desempenhadas de uma forma mais, um, eu diria que agregue mais valor, primeiro, né? Eu acho que qualquer time de desenvolvimento quer agregar valor para o usuário, para o negócio, né? Não é uma operação filantrópica, né? Afinal de contas, mas eu diria que quando a gente está contribuindo, né, para o exercício ou para a execução de diferentes etapas do ciclo de desenvolvimento de software, a gente não está só contribuindo para que se agregue mais valor, a gente está contribuindo para que as pessoas entendam, façam uma mudança de mindset, né, uma mudança de entendimento a respeito da qualidade e facilitem o nosso trabalho também. Então a gente está agregando valor para nós mesmos, né, a gente está tornando o nosso trabalho mais fácil, a gente está conseguindo auxiliar um analista de negócios ou um product owner na, na especificação de um requisito de negócio que vai ser mais completo, que vai ter critérios de aceitação e torna a nossa vida mais fácil, né? E melhorias de processos também, né? Não só a execução de atividades específicas, mas a qualidade dos processos também. A gente não fala só de qualidade de produto, mas qualidade de processo também. E agora, para o próximo módulo, a gente vai focar um pouco mais no ciclo de vida de testes, entender como que a gente pode organizar melhor os testes, planejar, acompanhar a execução, né? E analisar os resultados também desses testes. E a otimização que eu entendo aqui já começa a focar um pouco mais nas nossas atividades. Se antes a gente estava falando em otimização de processos, de produto, auxiliar na execução de outras etapas do processo de desenvolvimento, agora o foco aqui seria otimizar as nossas atividades, né, usando técnicas para não ficar perdendo tempo, né, não ficar só testando. Se a gente voltar, por exemplo, do nadador que foi empurrado na piscina sem nenhum tipo de ensinamento, né, ele não recebeu nenhum tipo de orientação, não aprendeu nenhuma técnica, ele não vai ser eficiente, né, ele vai gastar muito mais tempo para se deslocar pouco, né. Então, nosso objetivo aqui, usando técnicas, é otimizar principalmente o tempo, né, e melhorar a qualidade do que a gente está entregando também com maior cobertura de testes, né, maior qualidade de uma forma geral. Bom, agora a gente vai então para o módulo 4, focando em ciclo de vida de testes.